Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu quero falar sobre um lugar que muda a forma como a gente pensa sobre envelhecer. Alguns brincam que é a ilha onde as pessoas esquecem de morrer. A gente vê pessoas com 90, 100 anos dançando, plantando seus próprios alimentos e, mais importante, vivendo com alegria, propósito e vitalidade. Estou falando de Icária, uma pequena ilha no meio do mar Egeu que é considerada uma das zonas azuis mais extraordinárias do mundo. E antes que você pense, mas isso é genética ou são casos raros, vem comigo que eu vou te mostrar que é muito mais do que isso. E o melhor, há muita sabedoria que você pode aplicar na sua vida hoje mesmo. Bora começar? Mas antes não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Para quem não viu os outros vídeos, vamos explicar o que são as zonas azuis. O termo foi popularizado pelo pesquisador americano Dan Buettner, que estudou durante anos as 5 regiões do mundo onde as pessoas vivem significativamente mais do que a média global. Não apenas vivem mais, vivem com saúde, com vitalidade, com qualidade de vida. São 5 as zonas azuis originais: Icária, na Grécia; a ilha que a gente vai explorar hoje, Sardenha, na Itália, especificamente a região de Ogliastra; Okinawa, no Japão; Ojimi e o conjunto de ilhas Ryukyu; Loma Linda, na Califórnia, Estados Unidos, uma comunidade de adventistas; e Nicoya, na Costa Rica, uma bela península. O que diferencia essas regiões não é apenas a expectativa de vida alta, é que nelas a taxa de doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas, demência e até alguns tipos de câncer é muito menor. As pessoas não estão apenas vivendo mais, estão vivendo melhor. E Icária? Icária é, talvez, a mais fascinante de todas. Icária está localizada no Mar Egeu, a leste da Grécia continental. É uma ilha montanhosa, vulcânica, com quase 260 km² de área. A ilha tem cerca de 8.000 habitantes permanentes. Sim, é bem pequena. Mas o que acontece lá é extraordinário. 1 em cada 3 icarianos vive além dos 90 anos. Isso mesmo. Em Icária, fazer 90 não é exceção, é quase regra. A expectativa de vida é de 8 a 10 anos a mais do que a média da Europa ou dos Estados Unidos. As taxas de demência, depressão, doenças cardiovasculares e diabetes são significativamente mais baixas do que no restante do mundo ocidental. Pensa comigo, se Icária fosse um país, seria literalmente o lugar mais saudável do planeta Terra. E o mais interessante, os icarianos não têm acesso a hospitais de ponta, não usam tecnologias avançadas de medicina, não tomam suplementos sofisticados. Eles têm algo muito mais poderoso, um estilo de vida. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Os pilares da longevidade em Icária. Primeiro, a dieta mediterrânea de variante Icária. Vamos começar pelo que entra na mesa, e no corpo, dos icarianos. A dieta em Icária é baseada na dieta mediterrânea tradicional, claro, mas tem particularidades que a tornam ainda mais especial. Eu vou te contar os detalhes mais importantes. Os chás de ervas silvestres. Todos os dias, a maioria dos icarianos toma 1 ou mais xícaras de chá de ervas. E não é qualquer chá de caixa de supermercado. São ervas colhidas na própria ilha: sálvia, alecrim, orégano, hortelã, tomilho. Essas infusões não são apenas saborosas, elas têm propriedades que a ciência moderna está começando a confirmar: efeito diurético suave que ajuda a controlar a pressão arterial, propriedades antioxidantes que combatem radicais livres e inflamação, efeito calmante que é o oposto do causado pela cafeína do café. A sálvia, por exemplo, é rica em antioxidantes e pode ajudar na memória. O alecrim tem propriedades anti-inflamatórias. O orégano é um dos alimentos mais ricos em antioxidantes do mundo. E olha que interessante, em Icária, essas ervas crescem selvagens por toda parte. Não precisa plantar, não precisa comprar. A natureza oferece de graça. Outro alimento é o mel cru. Peculiaridade que me deixou fascinado: o mel cru de Icária. Os icarianos consomem mel praticamente todos os dias, muitas vezes logo no café da manhã. E não é o mel processado que a gente encontra no supermercado, é o mel cru, direto do apiário local. O mel é usado tanto como alimento quanto como remédio. É o adoçante natural da ilha. O mel mais peculiar e famoso da ilha é o mel de urze, localmente conhecido como anama ou reiki. Características do mel anama: produzido a partir do néctar da planta Erica manipuliflora que floresce no outono nas montanhas da ilha. Tem uma cor âmbar escura avermelhada e é extremamente denso, quase sólido, cristalizando rapidamente.
Sabor robusto, amargo-doce, complexo, com notas de caramelo, madeira e ervas. Geralmente cru, não filtrado e não pasteurizado, mantendo todos os minerais e antioxidantes. Por que é peculiar? Alto valor nutricional. Rico em minerais como magnésio, ferro, zinco e cálcio, possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes superiores a muitos outros tipos de mel. Ambiente intocado. Como não há agricultura intensiva em Icária, o mel é livre de pesticidas. Uso tradicional. Os locais consomem uma colher todas as manhãs como um remédio natural e tônico de saúde. Além do anama, a ilha também é famosa pelo seu mel de tomilho. Os icarianos consomem pouca carne vermelha e quase não usam laticínios de vaca. De onde vem a proteína? Então, feijões e leguminosas, principal fonte de proteína, consumidos quase todos os dias. Leite de cabra, muito mais fácil de digerir que o leite de vaca e contém triptofano. Pequenas quantidades de peixe e frango. Essa é uma das razões pelas quais as taxas de doenças cardiovasculares em Icária são tão baixas. Menos carne processada, menos gordura saturada, mais fibras e proteínas vegetais. E tem os famosos vinhos de Icária. Mas atenção, aqui a moderação é a palavra de ordem. Os icarianos bebem vinho, mas com moderação, geralmente em contextos sociais, durante as refeições ou em celebrações com amigos e família. O vinho é produzido de forma artesanal, sem conservantes, e é parte da cultura de socialização da ilha. Em vez de beber para intoxicação, bebe-se para acompanhar a conversa, o riso, a comida. E os estudos mostram, o consumo moderado de vinho tinto pode sim contribuir para a saúde cardiovascular, graças aos antioxidantes como o resveratrol. As principais uvas usadas para produzir vinho em Icária são as variedades locais autóctones: Focchiano, uva tinta que produz vinhos com boa estrutura e aromas especiais, e Begleri, uva branca que dá vinhos frescos, aromáticos e com boa acidez. Outra característica própria de Icária é o jejum periódico ortodoxo. E agora a gente chega num dos fatores mais importantes, e convenhamos, mais surpreendente da dieta de Icária. Icária é uma ilha profundamente religiosa, e os fiéis da Igreja Ortodoxa Grega seguem um calendário de jejum que, honestamente, me deixou de queixo caído. São quase 200 dias de jejum por ano, quase metade do ano. Isso mesmo! Os icarianos fazem jejum entre 180 e 200 dias por ano. Não é uma dieta passageira, não é algo que eles tentam fazer. É parte da vida, há gerações. Os 4 períodos principais de jejum são a Grande Quaresma, antes da Páscoa, o jejum da Natividade, antes do Natal, o jejum da Dormição, em agosto, e o jejum dos Apóstolos. Além disso, as quartas e sextas-feiras durante quase todo o ano adicionam mais 80 a 90 dias extras de jejum. O que é permitido durante o jejum? Aqui tem algo importantíssimo. O jejum ortodoxo não é jejum 0 calorias. É uma restrição alimentar específica. São proibidos carne, peixes de sangue vermelho, laticínios, ovos e, nos dias mais rigorosos, azeite e vinho. São permitidos legumes, verduras, feijões, lentilhas, grãos, batatas, frutas, nozes e frutos do mar sem espinha. O resultado prático: redução calórica natural de cerca de 20 a 30% em alguns períodos. Por que isso é tão bom para a saúde? A ciência por trás disso é fascinante. Ativa a autofagia, o corpo limpa as células danificadas e se renova. Reduz a inflamação, uma das principais causas de doenças crônicas. Melhora a sensibilidade à insulina, reduzindo drasticamente o risco de diabetes tipo 2, e diminui riscos de doenças cardíacas e até de câncer. Dan Buettner destaca que esse calendário religioso proporciona uma forma cultural e sustentável de restrição calórica, e ele enfatiza: é uma das poucas intervenções comprovadas que retardam o envelhecimento em mamíferos. E o mais interessante, em Icária, o jejum não é visto como dieta ou sacrifício. É parte da vida comunitária e espiritual. As pessoas jejuam juntas, cozinham pratos especiais de lentilhas, feijões, ervas silvestres e sopas. É um hábito que se mantém por décadas. Muitos centenários de Icária cresceram respeitando rigorosamente esse calendário. Eles alternam naturalmente entre períodos de alimentação mais abundante e períodos de restrição, o que parece proteger o metabolismo ao longo da vida. Hoje, nem todos os jovens seguem com o mesmo rigor, mas a geração mais velha ainda mantém o hábito e combina isso com a dieta mediterrânea local, com movimento diário e baixos níveis de estresse. Resumindo a dieta icária: muitos vegetais, feijões, ervas, mel, azeite,
vinho moderado, pouca carne, mais o jejum ortodoxo por quase metade do ano, é a fórmula da longevidade. Antes de continuarmos, verifique se você deixou o like. Isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo. Vamos continuar. Como em outras zonas azuis, a atividade física é natural. Em Icária, a atividade física vem do movimento natural da vida cotidiana. Cultivar oliveiras, cuidar de animais, limpar a casa, preparar comida. Tudo isso exige movimento. Em Icária, movimento não é exercício, é vida. O movimento constante é muito mais importante do que o exercício estruturado. Icária é uma ilha muito montanhosa. As casas estão espalhadas pelas colinas, os mercados ficam em cima, as fazendas ficam embaixo. Para visitar o vizinho ou ir ao mercado, você precisa subir e descer constantemente. Isso cria um exercício cardiovascular natural. Sem precisar pensar, vou fazer exercício agora. Você simplesmente vivencia a rotina, e o corpo se move. E esse movimento diário mantém a saúde cardiovascular, a densidade óssea, as articulações funcionando bem e os músculos ativos. Mais uma característica em comum com outras zonas azuis é a agricultura familiar. Quase todos os idosos de Icária mantêm suas próprias hortas. Plantar, regar, colher, cuidar. É uma atividade que combina movimento físico, exposição ao sol para vitamina D, alimentação saudável com comida fresca e propósito. E tem mais. Plantar sua própria comida faz você comer mais vegetais. Simples assim. Você não come industrializados quando tem vegetais fresquinhos da horta. Outro hábito muito comum em Icária é nadar no mar. E não é só no verão. Muitos icarianos nadam durante quase todo o ano. A natação é um dos exercícios mais completos que existem, fortalece o coração e ainda reduz o estresse. Muitos idosos de 80, 90 anos ainda nadam regularmente. E isso, com certeza, contribui para a saúde cardiovascular e a mobilidade. Agora a gente chega no que eu considero o segredo mais forte de Icária: os fatores psicológicos e sociais. Porque a gente pode comer direitinho, pode se mexer muito, mas se a gente estiver estressado, sozinho e sem propósito, a saúde sofre. E a cultura de Icária protege as pessoas exatamente disso. A cesta sagrada. Você já ouviu falar na importância do cochilo? Em Icária, a cesta diária não é preguiça, é quase uma obrigação cultural. As lojas fecham à tarde, as pessoas vão para casa, e todo mundo descansa. E os estudos mostram que isso não é frescura. Pesquisas realizadas na própria Icária demonstram que a cesta regular reduz o risco de doenças cardíacas em quase 35%, melhora a função cognitiva, reduz o estresse e aumenta a produtividade. Entre 2 e 3 vezes por semana, um cochilo de 20 a 30 minutos. Parece pouco, mas faz uma diferença enorme para a saúde. A Organização Mundial da Saúde já disse que o cochilo é um direito, não um privilégio. Em Icária, eles levam isso a sério. O desprezo pelo relógio. Uma das coisas mais fascinantes de Icária é a relação com o tempo. Em grego, há uma expressão, sigá, que significa devagar, devagar. E é exatamente isso que os icarianos fazem. A noção de tempo é fluida. E isso tem um impacto profundo nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Quando você está sempre correndo, sempre atrasado, sempre ansioso, seu corpo produz cortisol crônico, que prejudica a saúde de várias formas. Em Icária, o estresse é baixo porque a cultura simplesmente não valoriza a pressa. A conexão comunitária. Em Icária, ninguém vive isolado. Os idosos não são abandonados em asilos. Eles não são esquecidos. Eles ocupam um papel central na sociedade e na família. Os avós vivem com os netos, ou pertinho deles. Eles participam das decisões. Eles são respeitados. Eles têm um papel. Os japoneses chamam isso de ikigai, o motivo para acordar de manhã. Em Icária, as pessoas têm isso: cuidar da horta, costurar, contar histórias para os netos, participar da igreja, organizar a festa do pueblo. Ter propósito não é luxo, é necessário para uma vida longa e saudável. As festas e a socialização. Icária é uma ilha de festas. As panagirias são celebrações religiosas e sociais que acontecem durante todo o ano, com música, dança, comida e vinho. E as pesquisas são claras. Pessoas que socializam regularmente vivem mais, têm menos depressão, têm melhor saúde cognitiva. Em Icária, não é só ir a uma festa,
É comunidade. É todo mundo junto. É comida compartilhada. É risada coletiva. É pertencimento. E isso, pessoal, é um remédio poderoso. E tem mais. Os icarianos adoram dominó e jogos de tabuleiro. Isso pode parecer perder tempo, mas na verdade é estimulação cognitiva constante. E a demência, que afeta tantas pessoas no mundo ocidental, é extremamente rara em Icária. Manter a mente ativa, socialmente conectada e divertida é outro pilar da longevidade. Agora a gente vai falar de algo que talvez você nunca tenha ouvido falar: as águas termais radioativas de Icária. E eu sei que a palavra radioativa pode assustar, mas fica comigo que a história é fascinante. Icária é uma ilha com intensa atividade geotérmica. A água que aflora na superfície vem de profundezas de vários quilômetros, aquecida naturalmente. E ao passar por rochas que contêm urânio, rádio e radônio, ela se torna enriquecida desses elementos. As águas termais de Icária estão entre as mais radioativas do mundo, especialmente pela concentração de radônio. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Apesar de serem radioativas, essas águas são usadas para tratamentos desde pelo menos o século IV a.C. Elas são indicadas tradicionalmente para reumatismo, artrite, neuralgias, problemas de pele, doenças ginecológicas e respiratórias. O conceito por trás disso é a hormese radiativa. Pequenas doses de radiação podem estimular o sistema imunológico, reduzir inflamações e melhorar a circulação. É parecido com o princípio de uma vacina. O principal ponto de águas termais é Terma. Lá você encontra spas e banhos públicos e privados. A recomendação é de banhos curtos, geralmente de 15 a 30 minutos. Estudos da Universidade de Tessalônica confirmam que as águas de Icária são as mais radioativas da Grécia, e não há evidência de danos à saúde pela exposição controlada. Ao contrário, o turismo terapêutico é forte. É mais um elemento do estilo de vida icariano, combinada à dieta, ao movimento, ao estresse baixo e às conexões sociais. Geografia e ambiente. Vamos falar rápido sobre o ambiente que cerca Icária. Ar e solo limpos. Icária tem baixa poluição. Não há indústrias pesadas, não há tráfego intenso e não há agrotóxicos em larga escala. O ar é limpo, o solo é rico em minerais, e os alimentos são cultivados de forma tradicional. Isso significa que os alimentos locais são mais nutritivos, e as pessoas não estão expostas a toxinas ambientais que aceleram o envelhecimento. O isolamento da ilha também desempenha um papel na preservação dos hábitos tradicionais por séculos. Não houve uma modernização abrupta que destruísse os hábitos saudáveis. A transição foi lenta, e muitos dos antigos costumes permanecem. Vou deixar mais algumas informações para você. 3 vezes mais chances de chegar aos 90 anos do que nos Estados Unidos. 1 em cada 3 habitantes vive além dos 90. Taxas de depressão entre idosos significativamente mais baixas que no restante do mundo. Taxas de demência extremamente baixas, quase inexistentes comparadas ao mundo ocidental. Doenças cardiovasculares, câncer e diabetes são muito menos comuns. E o mais bonito, eles não apenas vivem mais, vivem com qualidade, com vitalidade, com cognição intacta, com alegria. Dicas práticas. O que você pode adotar hoje? Agora a gente chega na parte mais importante. O que você pode fazer na sua vida, agora mesmo, aplicando o que aprendemos com a população de Icária? Na alimentação, coma mais feijões e leguminosas. Adicione pelo menos uma porção por dia. Aumente o consumo de vegetais. Tente fazer metade do seu prato de vegetais. Use azeite de oliva, a gordura boa. Reduza açúcar e alimentos processados. Isso é fundamental. Tome chá de ervas. Experimente sálvia, alecrim, hortelã e tomilho. Consuma mel cru. Substitua açúcar por mel, pelo menos parcialmente. Beba vinho com moderação. Se você bebe, faça-o socialmente. Experimente o jejum, talvez fazendo refeições mais leves em alguns dias. Corpo em movimento. Cultive um jardim ou uma horta, mesmo que seja um vaso de manjericão na janela. Caminhe mais. Deixe o carro, use escadas, caminhe até a padaria. Movimente-se durante o dia. Não precisa ser academia, precisa ser constante. Nade. Se puder, inclua natação na sua rotina. Faça tarefas manualmente, jardinagem, limpeza da casa e outras atividades leves. No descanso, tire cochilos curtos, de 20 a 30 minutos depois do almoço, se possível. Durma bem à noite. Evite o uso de telas que emitem luz azul 1 hora antes de ir para a cama. Reduza o estresse. Tire tempo para fazer coisas que te trazem alegria. Na vida social,
Cultive amizades. Não deixe as relações definharem. Mantenha conexão com a família, especialmente com idosos. Conviva em comunidade, grupos, igrejas, associações. Tenha propósito. Encontre algo que te faz levantar da cama com motivo. Coma acompanhado. Refeições compartilhadas são medicinais, mas deixe o celular fora da mesa. Na mentalidade, administre bem o seu tempo. Você não precisa estar correndo o tempo todo. Cultive a gratidão. Icária é uma comunidade que valoriza o que tem. Ria mais. O humor é parte da cultura em Icária. Viva com simplicidade. Menos é mais. Mensagem final. Icária nos mostra que a longevidade não depende de suplementos caros, de tecnologias avançadas, de hacks de produtividade. Depende de voltar ao básico. E talvez a gente não possa viver em Icária. Mas a gente pode importar um pouquinho dessa filosofia para a nossa vida. Pode plantar um jardim. Pode fazer uma pausa. Pode chamar um amigo para conversar. Pode tomar um chá de ervas. Pequenas mudanças, acumuladas ao longo dos anos, fazem uma diferença enorme. Conclusão. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa jornada por Icária? Eu vou ser honesto com você. Quando eu mergulhei nesse tema pela primeira vez, eu me perguntei, isso é real? Não pode ser só romantização? E a resposta é, sim, é real. Há estudos científicos, há dados demográficos, há pesquisadores que passaram anos lá confirmando tudo isso. Mas o que mais me tocou não foram os números. Foi a maneira como os icarianos encaram a vida. Não é sobre viver muito. É sobre viver bem. É sobre comer comida de verdade. É sobre se mover naturalmente. É sobre dormir quando o corpo pede. É sobre conexão, risada, comunidade e propósito. Agora me conta, qual desses hábitos você já pratica? Qual você quer começar a praticar? Deixa nos comentários. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.